Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Ana Laura, eu sou vestibulanda de medicina e eu tenho um Instagram de estudos que eu vou deixar passando aqui pra vocês. E se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, eu acredito que vocês vão gostar também do conteúdo lá do Instagram. Lá eu passo várias dicas, eu sempre tô lá no Stories conversando, interagindo com vocês. Então não esquece de passar lá. E a primeira coisa que eu fiz foi tomar minha água de coco. Eu amo. Eu sempre lembro de praia. Vocês gostam? Eu amo. E sempre quando eu vou estudar, eu tomo alguma coisa. Ou eu deixo uma água de coco, ou eu deixo um chá, ou um café gelado. Depende do dia também. Depois eu fui organizar a mesa. Nesse dia, eu não sei se eu falei isso, mas nesse dia eu tô estudando na cozinha. Porque eu não tava afim de estudar no quarto, então eu decidi estudar na cozinha mesmo. É legal mudar de ambiente, principalmente quando você tá desmotivado. Pelo menos pra mim, mudar de ambiente faz toda a diferença. Inclusive, eu fiz um post lá no meu Instagram sobre coisas que me motivam na hora dos estudos. Então, se você também tá desmotivado, dá uma passadinha lá, que eu acho que vai te ajudar muito. E aí eu fui anotar as tarefas que eu tinha no dia, né? Eu fui anotar ali no meu bullet. Nesse dia, eu ia fazer exercícios e também resumo. Então, vocês vão ver que eu fiz muito resumo durante o vídeo. E eu nem consegui gravar todos, na verdade, porque senão o vídeo ia ficar muito comprido. Então, eu gravei poucos resumos que eu fiz, alguns. E os exercícios eu tava fazendo na apostila da Sala do Saber, porque eu fazia cursinho lá na Sala do Saber, e daí, pelo meu plano, eu tinha acesso a essa apostila com questões do Enem. Então, eu fui fazendo as questões. Eu gosto muito no início da semana anotar todas as metas e todas as tarefas que eu tenho durante a semana. Claro que conforme vão passando os dias eu vou lembrando de algumas coisas e vou anotando tarefas a mais, né? Mas eu sempre gosto de anotar tudo que eu tô em mente pra não esquecer mesmo. Eu sou bem esquecida das minhas tarefas, então eu anoto tudo, nos mínimos detalhes. E aí, eu mostrei aí pra vocês o meu porta-fichas da Fina Ideia, o meu caderno do ano passado também, que eu ia revisar algumas coisas, e peguei o meu tablet, que eu uso pra pesquisar, porque eu não gosto muito de usar o celular, né? O celular tem WhatsApp, tem Instagram, e acaba me tirando o foco, né? Então, eu gosto de usar o tablet, porque o tablet não tem nada, só dá pra pesquisar mesmo. Eu não tenho nenhuma rede social pra me atrapalhar nele. E eu tô apaixonada em usar a folha pontilhada. Eu tinha muito preconceito em usar folha pontilhada, não sei porque eu não gostava. Eu só usava folha pautada. Até que um dia eu fui fazer um resumo de física, que eu tinha que fazer uns gráficos. E aí eu falei, eu vou ter que usar folha pontilhada, porque senão não vai ficar legal na folha pautada. E aí eu me viciei na folha pontilhada e tô adorando. A primeira matéria que eu fui estudar era história, e eu tinha que revisar Pacto Colonial. E nesse momento que eu tô fazendo o resumo, eu já tinha feito exercício. Então eu fiz um exercício de história e fui revisar a história. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, porque ele ficou muito comprido. Deu quase 20 minutos de cenas estudando. Eu espero muito que vocês gostem. Eu gosto muito de assistir vídeos compridos, narrados, ou até mesmo aqueles vídeos com barulho ambiente, sabe? Eu gosto muito. E se vocês quiserem, eu também posso gravar um Study With Me, que eu amo demais. Me motiva muito. E eu posso fazer com o método Pomodoro, que é o método que eu uso. Também fiz um post lá no Instagram explicando como funciona esse método.
Bom, e aí eu decidi fazer esse resumo na cor verde. E eu sempre divido a ficha no meio, porque dá pra escrever mais coisas. E o título eu fiz com essa canetinha da Faber-Castell. Eu não sei como é o nome dessa caneta, mas ela tem uma pontinha mais grossa e ela é dupla, né? Ela tem 2 cores. Eu gosto muito pra fazer lettering, principalmente pra mim, né? Que eu não sei fazer direito. Então, eu não sei fazer com brush pen. Então, com essa daí vai de boa, eu consigo. Então eu vou lendo o caderno e escrevendo na ficha. E é sempre assim, eu vou lendo, eu leio, por exemplo, 2 parágrafos e escrevo com as minhas palavras. Eu me forço a lembrar daquilo que eu li e escrevo com as minhas palavras na ficha. É desse modo que eu consigo gravar o que eu tô aprendendo, porque não adianta nada você ler e reescrever o que tá no seu caderno, só que você tá com a cabeça lá, pensando no que você vai fazer durante o dia, o que você vai assistir no Netflix, não adianta nada. Então eu me forço a pensar mesmo o que eu tava lendo. E aí eu gravei mais de pertinho pra vocês darem uma olhada como que eu faço o meu resumo. Ele fica assim, meio bagunçado, sabe? Não dá pra fazer muito organizado, até principalmente quando a matéria é muito grande. Então fica tudo meio que apertadinho e minha letra é bem pequenininha. Mas eu consigo entender muito bem. E esses resumos eu não costumo postar no meu Instagram, porque eu escrevo do meu jeito, do jeito que eu acho que eu vou lembrar, do jeito que eu entendo a matéria. Então pode ser que eu coloque esse resumo lá e, tipo, não sirva pra ninguém, sabe? Talvez ninguém consiga entender o que eu tô falando ali, porque eu escrevo do meu jeito, do jeito que eu lembro. Às vezes eu coloco só palavras-chave, eu não explico, porque é o jeito que eu consigo estudar, né? Essa caneta preta que eu tô usando é da Bic, é a Bic Cristal 0.7. Recomendo muito pra quem gosta daquela caneta bem pretinha e de ponta fina. Nossa, ela é muito boa. Demorei muito pra achar uma caneta preta boa assim. Comprei várias, de várias marcas, até das mais caras, e nunca dava certo. Ou ela acabava muito rápido, ou ela era muito clara, e eu gosto daquela preta bem pretinha mesmo. Depois que eu terminei o resumo, eu fui guardar ele no meu porta-fichas. Eu tô pensando em fazer um tour por esse porta-fichas, o que vocês acham? Eu coloquei uma enquete lá no Instagram e o pessoal falou que quer, então talvez eu traga. E ficou assim o resumo, bem bonitinho. E esses são os outros resumos que eu já fiz, né? No ano passado, no caso. E aí eu já pintei a bolinha, né? Pra mostrar que eu já fiz aquela tarefa. E eu fiz esse study vlog, eu gravei em 2 dias. Comecei gravando na terça-feira. E depois eu só fui gravar, gente, na sexta. Porque na quarta e na quinta eu tive tarefas que me ocuparam o dia todo, sabe? Mas por isso que eu terminei de gravar na sexta. Então não estranhe se eu mudar de camiseta, tá? Porque eu só consegui terminar de gravar na sexta mesmo. Esse próximo resumo que eu fui fazer era de filosofia. E eu escolhi a cor azul para fazer esse resumo. E sobre tarefas do dia a dia e compromissos que a gente tem além dos estudos, eu falei pra vocês no início do vídeo que eu gosto muito de me organizar no início da semana, no caso, ou no domingo ou na segunda-feira. Eu organizo tudo que eu tenho pra fazer durante a semana, tudo que eu lembro, assim, eu vou anotando. Mas às vezes tem compromissos que a gente não tem como prever, né? E nesse caso, é tipo uma das vantagens, assim, que eu acho de estudar sozinha, porque eu consigo mudar totalmente o meu horário e fazer todo o meu cronograma. E quando eu tenho compromissos que não são previstos,
Eu não ligo muito de marcar em dia de semana, porque eu tenho sábado e domingo que eu posso estudar também. Eu não dependo de aulas, né? Porque na escola é uma desvantagem você marcar compromisso em dia de semana, porque senão você falta da aula e não tem como repor aquela aula. Mas no caso de eu marcar compromisso, igual essa semana que eu tive compromisso na terça, na quarta e na quinta, o dia todo, e eu não tive tempo pra estudar, eu não liguei porque depois sábado e domingo eu pude repor tudo que eu perdi na quarta e na quinta. Esse resumo eu já fiz na ficha pautada. E eu gosto muito dessas fichas da Fina Ideia, porque elas são todas coloridinhas e dá até pra dividir em color code nas matérias, que eu usei muito color code no ano passado. Até esse ano eu uso um pouco, mas não tanto quanto eu usei no ano passado, o que me ajudou a me organizar demais. Aí, gente, vocês conseguem ver a bagunça que tá a mesa? Aí eu consegui gravar só uma parte da mesa, porque o resto da mesa tava tudo bagunçado, cheio de caderno espalhado, caneta, estojo, muita coisa espalhada. Mas é assim mesmo, durante o estudo fica tudo bagunçado. Eu tô olhando aí do lado do meu porta-fichas porque eu dividi ele com post-its, né? Por color code também. Baseado nas cores que eu usava no meu caderno. Uma ideia pra quem não tem porta-fichas é vocês comprarem argola de fichário que vende em papelaria, separado mesmo. Você compra, é um pacotinho que vem com argolinhas de fichário. E aí você pode furar as suas fichas e colocar todas juntas nessa argolinha, dá super certo também. E a partir desse momento do vídeo, já era sexta-feira. Eu finalizei os meus estudos, né? E eu não me lembro que resumo que era esse que eu tava fazendo, mas eu acho que era de história também. Eu acho que eu tava dando continuação na matéria de Brasil Colônia. E a minha avó, vocês estão vendo que eu tô comendo, porque minha avó deu um pedaço do pão caseiro que ela fez. E é o pão que eu mais amo nessa vida. Só minha avó sabe fazer esse pão, ninguém mais sabe. É perfeito, ela pode passar a receita pra todo mundo, mas ninguém sabe fazer. É o melhor pão que existe nesse mundo, sério. Vocês gostam de estudar ouvindo música ou sem ouvir música? Em 2019, no meu terceiro ano do ensino médio, eu testei estudar ouvindo música. Eu até comprei aqueles fones sem fio, sabe? Pra eu conseguir estudar sem me atrapalhar. E tava dando certo no início, só que depois eu percebi que eu aprendia muito melhor se eu lesse em voz alta. Eu não consigo aprender ouvindo alguma coisa, sabe? Eu só consigo aprender se eu ouvir eu mesma falando.
Eu não sei explicar muito bem. Como se fosse, eu não tenho coordenação pra ouvir uma música e pensar ao mesmo tempo, sabe? É tipo isso. Eu achei que tava dando certo na época, mas no fim eu não tava aprendendo era nada, só tava me atrapalhando. Parabéns pra quem consegue ouvir música e estudar ao mesmo tempo, porque eu não consigo. De verdade, eu tenho que ficar assim, em silêncio. Ainda se for barulho ambiente, sabe? Chuva, ou até mesmo alguém conversando assim, bem no fundinho, não me atrapalha em nada. Se eu estudar numa cafeteria, não me atrapalha em nada, mas se eu ouvir música, gente, não dá certo. E aí eu comecei a grifar as partes mais importantes do resumo, e eu sempre faço isso. O resumo já é basicamente as partes mais importantes de toda a anotação que eu fiz durante a aula, e mesmo assim eu grifo as partes mais importantes do resumo, sabe? E me ajuda muito na hora de revisar também a matéria, porque daí eu bato o olho na onde tá grifado, né, que tá chamando mais atenção, e eu já lembro da matéria, o que é muito bom. Bom, gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais um Story Vlog aqui pro canal. Não esqueçam de curtir, de comentar. Deem ideias de vídeos pra eu gravar também. E de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.